Ok. E aí, a eletroquímica, né? Então, a gente aprende a eletroquímica no equilíbrio por esse motivo. Quais são, né, as propriedades de equilíbrio nas pilhas eletroquímicas? A gente vai ver isso também. Quais são as medidas? Quais são as medidas precisas de corrente e DDP? Determinações de propriedades termodinâmicas. Na verdade, a gente vai falar muito de ΔG, variação de energia livre de Gibbs, falar da equação de Nernst, né, que entra muito nessa questão de equilíbrio químico, tá? O que é uma célula eletroquímica? O que é uma célula, pessoal, eletroquímica? Tá aqui, né? Tá escrito aqui. Célula eletroquímica, ela consiste, na verdade, em vocês terem dois eletrodos ou condutores metálicos, uma chapinha metálica, enfim, ou um eletrodo mesmo em contato com um eletrólito. Quem que é esse eletrólito? Um condutor iônico, ele pode ser líquido, sólido ou uma solução. Então, você sempre tem que ter um meio condutor para conduzir esses eletrólitos, né? Conduzir os íons que vão conduzir a corrente elétrica, que vão conduzir os elétrons. Então, você tem que ter. Então, isso é uma célula eletroquímica. A pilha é uma célula eletroquímica. A bateria é uma célula eletroquímica, né? Porque tem que ter todos esses dispositivos. Então, é isso que caracteriza uma célula eletroquímica. É ter dois eletrodos sempre em contato com o meio eletrólito. O que é um compartimento eletródico? Compartimento eletródico é o contato entre o eletrodo e o eletrólito. Então, esse contato que existe é o compartimento eletródico, né? É onde está o contato entre os dois. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, é o compartimento eletroquímico, onde está contido o eletrólito e o eletrodo, né? Que seria o condutor metálico. Isso é o que a gente chama de compartimento eletródico. O eletrodo e o eletrólito, né, esse condutor líquido, sólido ou uma solução, o contato entre os dois, ele pode estar na mesma célula eletroquímica, que é o que está acontecendo aqui, no mesmo recipiente, ou em recipientes separados, né? Então, você pode ter os eletrodos em recipientes separados. O mesmo eletrodo, ou no mesmo compartimento, ou em compartimentos diferentes. Vamos falar um pouquinho agora dos eletrodos. Os eletrodos é a espécie que vai vai receber ali os elétrons, né? Vai ocorrer vai receber ou doar os elétrons com a solução onde ele está mergulhado, para que ocorra a recepção e aí você tenha a transferência de elétrons, né? Isso é um eletrodo. O eletrodo, ele, por exemplo, a gente tem o eletrodo pH-metro, né? Que é um eletrodo que vai medir a quantidade de H+ em solução. E aí ele vai transformar, na verdade, o sinal químico, que é o que ele recebe dentro da solução, em sinal elétrico, né? Para poder aparecer lá no visor. Então, é isso que é um eletrodo. Quais são os tipos de eletrodo, pessoal? Nós temos 4 tipos de eletrodo. O eletrodo metal-íon, que é o metal em contato com o íon do próprio metal. Nós temos o eletrodo gás, que é o eletrodo, no caso a platina, em contato com um gás, normalmente o gás hidrogênio, que vai ocorrer a formação de íon, né? Íon H+, muito parecido com o funcionamento do eletrodo que nós temos no pH-metro. O metal, nós temos um outro tipo de eletrodo, que é o metal sal insolúvel, que é contato de um metal com um sal pouco solúvel. Um cloreto de prata, né, de calomelano, enfim, a gente tem vários tipos aí de eletrodo. E o outro tipo de eletrodo é o redox, que vai levar em consideração a platina, tem platina na sua composição, um metal, mas um metal oxidado, né? Metal oxidado. Então, por isso que tem uma reação, é um eletrodo redox. Então, esses são os tipos. Vamos falar um pouquinho do eletrodo a gás. O eletrodo a gás, ó, ele tem a platina,
que é o fio condutor inerte, utilizado muitas vezes até como catalisador, que vai entrar em contato com um gás. E esse gás normalmente é o gás hidrogênio. Então, aqui é um exemplo. A platina em contato com o gás hidrogênio, que tem uma barreira, né, em contato com uma solução com hidrogênios, íon H+. Então, essa barra, a notação científica é muito importante, né? Principalmente lá no ensino médio. Essa barrinha reta, ela significa uma junção entre as fases. Você tem uma interação entre as fases ali. Então, esse é o funcionamento e a composição de um eletrodo a gás. Um eletrodo de sal insolúvel. Um eletrodo de sal insolúvel é um eletrodo de calomelano, por exemplo. Nós temos esse eletrodo aqui de cloreto de prata, que é o mais comum. Então, você tem um fio, normalmente de platina, recoberto com uma camada de sal insolúvel. Esse sal insolúvel tem que ser um sal pouco solúvel, por isso que o cloreto de prata ele é utilizado, né? Porque o cloreto de prata é pouco solúvel. Então, você vai recobrir esse eletrodo com essa camada fina de sal pouco solúvel na sua superfície da platina e vai colocar em contato com uma solução, né? Normalmente, e um cloreto. E aí você tem a imersão e a produção desse eletrodo de sal insolúvel. O eletrodo redox, né, que é um outro tipo de eletrodo, como a gente viu lá na tabela, ele é fio de platina. Esse fio ele é recoberto por um metal, normalmente um metal inerte, acho que é totalmente de platina, na verdade, perdão, que ele não reage, né, ele é inerte, e aí ele fica em contato com uma solução com o metal oxidado, né, que seria o ferro 2+, o estado oxidado do íon ferro. Aí você pode até medir diferenças de oxidação, que ele vai transferir os elétrons do íon, do eletrodo, para o metal. Por isso que ocorre a oxidação, né? Então, você tem essa ocorrência aqui, daí do ferro 3+, para ferro 2+. Outro exemplo, né, é a dosagem do NAD oxidado, aquele NAD que a gente utiliza na bioquímica, né? Como que é o nome? Dinucleotídeo de adenina, né? Adenina de dinucleotídeo, que é uma molécula que carrega elétrons, lembra? Ele é responsável no sistema biológico por carregar, transferir hidrogênios e elétrons, né? Para o sistema transportador de elétrons. Então, esse é um eletrodo redox, né? E por último, a gente tem o eletrodo metal-íon do metal. Então, você pega um eletrodo, insere, recobre ele com metal, e esse metal que está no eletrodo, ele vai estar em contato com o metal, com uma solução do próprio metal. Então, por exemplo, aqui, um eletrodo de zinco. O zinco vai estar na placa metálica, na forma sólida, em contato com uma solução de cloreto de zinco, né, ou de zinco 2+, do seu estado oxidado também, aquoso, um íon. Então é assim, então imagine que o eletrodo ele fica ali, por isso que dentro do eletrodo, se vocês, dependendo, vocês virarem, ele tem um líquido dentro. Então é nesse sentido que eu estou falando, a composição do eletrodo ali, bem, se vocês forem lembrar lá do eletrodo do pHmetro, e olhar bem perto dele, girar, você vai ter um líquido lá dentro, né? E esse líquido é uma solução, na verdade. Então, dependendo do tipo do eletrodo, você tem uma solução diferente. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Sim, tá tranquilo, professor. Aí, o que nós temos? Nós temos dois tipos de célula, né? Eletroquímica. Nós temos a célula galvânica ou a célula eletrolítica. O que é a célula galvânica? É a pilha convencional, tá? A pilha, ela é uma célula galvânica porque ela vai ocorrer a transferência de elétrons de forma espontânea. Enquanto que a célula eletrolítica, ela faz a transferência de elétrons de forma não espontânea. Então, por exemplo, o celular. O nosso celular,
quando ele está funcionando na bateria, ele está funcionando como uma célula galvânica, porque é espontâneo. A transferência de elétrons ali é espontânea, a gente não precisa fazer nada para que a bateria acabe. Ela vai sendo consumida ao longo do dia, ao longo dos 2 dias, enfim. Então, ela está se comportando como uma célula galvânica. Quando eu tenho que colocar ele na tomada, carregar meu celular, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um processo forçado. Então, eu estou colocando uma fonte externa para que a reação aconteça. Então, ali ele está se comportando como uma célula eletrolítica, né? Então, essa é a diferença. Quem que já viu limpeza de piscina? Até na internet, em vídeos, YouTube, existem como limpar a piscina colocando 2 eletrodos e colocando numa tomada ou numa fonte externa. O que eu estou fazendo ali é um processo forçado. Tudo que vai em alguma coisa externa é um processo forçado. Então, é uma célula eletrolítica, como ele está se comportando. Por exemplo, na célula galvânica, eu já falei alguns exemplos, né? São baterias de celulares, bateria de carro, pilhas de combustível, por exemplo, em naves espaciais, é uma célula galvânica. Aqueles peixes elétricos, né? Também é uma célula galvânica, porque ele conduz corrente elétrica de forma espontânea. E a célula eletrolítica é a eletrólise da água. Como eles produzem, por exemplo, hidróxido de sódio? A produção de hidróxido de sódio, muitas vezes, é feita ocorrendo uma eletrólise. Então, a eletrólise, ela é muito utilizada para a produção de substâncias químicas, limpeza, né, no meio ambiente, limpeza de piscina, que tem alguns exemplos. O modelo de transferência de elétrons na respiração da fotossíntese. O nosso próprio corpo, né, quando a gente tem a transferência, a gente vai falar um pouquinho na bioquímica, a parte de íons, né, íons no caso oxidantes, né, radicais livres, é essa palavra que eu estava tentando achar, radicais livres. Os radicais livres é como as reações que acontecem com esses radicais livres dentro do nosso organismo é como se fosse uma célula eletroquímica, né? Ocorre a transferência de elétrons. Então, tudo que ocorre a transferência de elétrons é tratado dentro da eletroquímica, tá? A gente pensa muito em bateria celular, mas não, vai muito além disso, né? A fotossíntese, as reações biológicas. O nosso corpo, quando a gente faz, vamos lá, eu já dei essa disciplina de biofísica. O nosso coração, a forma como ele bate e ele consegue, para a gente ter uma ideia, o nosso músculo, ele conduz corrente elétrica, né? O nosso músculo. E conforme ele vai conduzindo, isso acontece só pelas batidas do coração. Então, tem conforme você vai tendo as batidas, né? A polarização e a despolarização, você tem a passagem da corrente elétrica e isso se difunde, consegue se difundir pelo braço esquerdo. E aí, o que eles observaram? Por conta dessa observação, né, que o nosso músculo conduz a corrente elétrica, é possível ter o eletrocardiograma, né, que a gente faz. Então, por quê? A gente faz nada mais do que analisar, né, a corrente elétrica que passa pelo corpo. E aí você tem um padrão, se tem uma arritmia, se não tem, se tem alguma deformidade no coração, algum problema relacionado ao batimento cardíaco, né? E aí você tem o eletrocardiograma. Então, assim, a gente pensa muito em coisas tecnológicas, aplicações tecnológicas, mas também existe o outro lado, mais na área da saúde e outros exemplos também que a gente pode levar em sala de aula, tá? Então, aqui a gente volta um pouquinho agora para a parte teórica, né? Aqui eu tenho, né? Então, a pilha, ela, como eu falei, ela pode se comportar. A gente pode ter a pilha em um único compartimento, como a gente viu lá nessa primeira imagem, aqui, os eletrodos estando no mesmo compartimento, ou eu posso montar uma pilha com os eletrodos em compartimentos diferentes, que é a pilha de Daniel, né? A pilha de Daniel foi uma das primeiras pilhas que surgiram,
dentro da história, quem lembra lá da história, epistemologia da química, né? E que eles conseguiram desenvolver, ele conseguiu montar um dispositivo que ocorresse a passagem de corrente elétrica de forma espontânea. E o que, que nós temos, se a gente for observar? Então, precisa, né, para montar uma pilha, sempre de 2 eletrodos, soluções nesses compartimentos. Você precisa conectar esses 2 eletrodos, e os eletrodos têm que ter uma tabela redox, né? Tem que ter um potencial de redução diferente um do outro. Não adianta ter o mesmo potencial de redução que não vai acontecer nada também, né? Eu tenho que ter potenciais de redução diferentes. Aí você consegue analisar por uma tabela que existe, diferença de potencial para identificar quais são os melhores pares redox, né? Quem vai reduzir, quem vai oxidar. Normalmente, aquele que tem maior potencial de redução vai reduzir e vai forçar o outro a oxidar, né? Quem reduz vai receber os elétrons e quem oxida perde os elétrons. Então, quem tem o maior potencial de redução sempre vai reduzir, vai receber esses elétrons e vai forçar o outra espécie a oxidar. Então, na pilha de Daniel, por exemplo, foi uma pilha montada com zinco e cobre, né? O cobre vai receber os elétrons, né? E o zinco vai perder, vai doar, vai oxidar. Então, você tem... Essa foi a pilha de Daniel, tá? Deixa eu só fechar uma porta aqui, pessoal, só um pouquinho, que tá fazendo barulho aqui. Voltei. E aí eu tenho as meias reações, tá? O que são as meias reações? Nós temos o que é a oxidação, né? O que é redução? Então, oxidação é perder elétrons. É a espécie que vai perder os elétrons é quem vai sofrer o processo de oxidação. O processo de redução é a espécie que vai receber esses elétrons e vai reduzir, né? Então, lá no potencial, quando a gente vai decidir quem reduz, quem oxida, quem reduz é quem tem maior potencial de redução e vai forçar a outra espécie a oxidar, a perder esses elétrons. O que é uma reação redox? É uma transferência de elétrons de uma espécie para outra. Então, sempre quando eu tenho uma reação, uma espécie que recebe elétrons e a outra que doa, é uma reação redox. E você tem alteração no número de oxidação, lembrem lá. O que é um agente redutor? É aquele que vai... o agente redutor é aquele que faz a outra reduzir. Então, é o oxidante. Né? Então, é ele que vai doar os elétrons, é ele que vai oxidar e ele é o agente redutor. Quem que é o agente oxidante? É o que vai reduzir, né? E aí, o que vai reduzir é o que vai receber os elétrons e vai fazer a outra espécie oxidar. Então, por isso que é chamado de agente oxidante. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a redução, cobre, 2 mais 2 elétrons, mais cobre 0. Redução. Então, assim, sempre você vai ter as reações de redução, pessoal. Sempre vai aparecer para vocês as reações de redução. E aí vocês vão decidir, aquele que tem maior potencial de redução vai reduzir e vai forçar a outra espécie a oxidar. E como que eu faço para transformar uma reação de redução em oxidação? Fazer a inversão. Né? A gente inverte a reação, ela se torna uma reação de oxidação, tá? Alguma pergunta, pessoal? Tudo aqui. Então, você tem como montar, né, essa notação científica a meia reação. Uma espécie vai ganhar elétrons e a outra vai reduzir, tendo o par redox oxidação, né?
Como que a gente faz? Então, aqui são as meias, como que a gente representa, né? A gente pode representar por uma reação global, ó, nesse formato. Sempre vem, né, quem vai reduzir e depois quem vai oxidar. Então, sempre na notação científica, primeiro quem reduz, depois quem oxida, né? Como está escrito aqui. Essa barrinha, uma barra só, representa que eles estão em contato. Então, tem essa diferença. Ou eu posso representar por meias reações, né? Meias reações de redução, como está representado aqui, né? Então, as duas são meia reações de redução. Como que a gente analisa a composição do compartimento eletródico? Usando, lembram na química analítica, a questão de equilíbrio químico, pessoal? Lembram disso? Sim, prof. O que é a constante de equilíbrio químico? O que ela representa? Estou perguntando agora. Alguém lembra? Não lembro, prof. Qual que é a diferença entre a constante e o valor do quociente, que é o quê? Também não lembro, prof. Então, o valor da constante, constante de equilíbrio, ele expressa a relação, a razão entre as concentrações dos reagentes e dos produtos no equilíbrio, quando ele atinge o equilíbrio químico, aquela concentração definida. Por isso que é uma constante, é um valor definido. Quando a gente sabe a razão entre a concentração do reagente com o produto, quando atinge aquele valor, que é o valor da constante de equilíbrio. O que é o valor do quociente? O valor do quociente não é no equilíbrio normalmente. Pode ser, daí K vai ser igual a Q. O valor do quociente ele vai expressar a composição em qualquer momento da reação, né? Ou tendendo a mais ter produto, mais ter reagente, não necessariamente no equilíbrio, né? Essa é a diferença entre os dois. Então a gente vai representar aqui, porque se eu atingir o equilíbrio, a pilha para de funcionar. E não é isso que eu quero. Eu não quero atingir no equilíbrio, eu não quero o equilíbrio químico, eu quero o desequilíbrio. Então, eu vou expressar melhor o valor de K, de Q, e não o valor de K, que é no equilíbrio, né? Então, por isso que a gente representa o valor de Q, que é o valor do quociente da reação para aquela reação redox. Por exemplo, aqui, ó, a reação do NAD oxidado mais dois prótons, né, H+, formando o NAD reduzido, NADH. Lembrem lá, né, para montar a expressão da constante ou do quociente, o que não entra na expressão? Os sólidos e os líquidos puros. Então, por isso eu consigo representar todas as espécies nessa reação aqui no valor, nessa equação do Q, né? Porque todos são aquosos. E aí eu tenho o valor do Q que eu posso considerar. Então, a pilha eletroquímica, né, você tem oxidação e redução espacialmente separados, né? Como a gente viu lá, um eletrodo vai reduzir e o outro eletrodo vai oxidar. Eles não estão juntos, eles estão em eletrodos diferentes, em placas metálicas diferentes. Os elétrons sempre vão fluir, né? Sempre vão fluir através do circuito, da parte onde sofre a oxidação para onde sofre a redução, né? A oxidação, no caso, vai perder, né? Vai oxidar, vai perder esses elétrons, que é o ânodo, no caso da pilha eletroquímica, na pilha galvânica, e o cátodo, que é a redução, vai ganhar. Né? Então, é esse o que acontece. Vamos lá. Então, célula galvânica. Então, sempre acontece, ó, oxidação, os elétrons fluem sempre do lado de oxidação e vão para a redução. Esse é o fluxo natural. Sempre vai sair do lado que oxida para o lado que reduz. No caso da pilha, que é um processo espontâneo,
O lado negativo, que é o ânodo, sempre vai ser a oxidação, é a parte que perde elétron. E o cátodo, que é o lado positivo, vai ganhar esses elétrons. Então, a gente tem essa diferença aqui, né? Mesma situação aqui. Então, eles podem estar em compartimentos iguais ou compartimentos diferentes. Sabe um exemplo de compartimento igual? É a pilha de relógio. A pilha de relógio é tão pequenininha, se você for abrir lá, os eletrodos estão muito próximos, igual aqui, no mesmo compartimento. Então, acontece isso. E o outro, né, outra pilha galvânica aqui que nós temos, da mesma forma, ó, os elétrons saem do ânodo, que é a oxidação, e vão para o cátodo, que é a redução. O que é isso daqui no meio, pessoal? É a ponte salina. Qual que é a função da ponte salina? A função da ponte salina é manter a energia, né, a energia de junção líquida, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse é a notação científica, é o modelo que eu tenho para pilhas, né? Sempre fui do lado direito, no caso, o ânodo para o cátodo. Nesse caso, a energia do cátodo é maior que a energia do ânodo, por isso que puxa, né, a energia de potencial de redução aqui é maior no cátodo que no ânodo. E por isso que é espontâneo, força o processo a acontecer naturalmente. A célula eletrolítica é diferente, no sentido de polaridade. Então, sempre, independente se é uma célula galvânica ou eletrolítica, o elétron vai sair do ânodo e vai para o cátodo. O ânodo é onde sofre a oxidação e o cátodo é onde sofre a redução. Isso é igual nas duas pilhas. O que muda é o sentido da polaridade. Na célula eletrolítica, o positivo é o ânodo, ao invés de ser negativo, e o negativo é o cátodo, ao invés de ser positivo. Né? Então, tem essa diferença entre as duas células. Não pode se confundir. Tá indo muito rápido, gente? Não, prof. Não, prof. Quais são os tipos de pilhas agora? Nós temos várias pilhas, né? Pilha de zinco, pilha de Daniel, a pilha alcalina, a pilha ácida, vários tipos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um eletrólito comum aos dois eletrodos. Então, quando você faz uma pilha em que você coloca o mesmo eletrólito para os dois eletrodos, isso é um tipo de pilha. Que é o caso aqui, né? Um eletrólito, ó, é o mesmo eletrólito para os dois. É muito mais na eletrólise que acontece isso. E aí nós temos um eletrólito para cada eletrodo, que é o exemplo da pilha de Daniel. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui o zinco está mergulhado em sulfato de zinco e o cobre mergulhado em sulfato de cobre. Né? Então, são eletrodos e soluções diferentes. Então, eu tenho esses dois tipos de pilhas. Outro tipo de pilha. Nós temos, por exemplo, a diferença de concentração do eletrólito. Modelo para o neurônio e concentração de sódio e potássio. Olha que legal. Os nossos neurônios, eles, para ocorrer a comunicação entre eles, existe o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que é uma concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula, né, no caso dos neurônios. E essa diferença de concentração gera um impulso nervoso, que a gente diz, e que tem a passagem de corrente elétrica. Isso é um tipo de pilha também, né? Só que, na verdade, a diferença é a diferença de concentração entre os eletrólitos. Concentração de sódio e de potássio dentro e fora da célula, que gera essa diferença de elétrons, né? Essa corrente elétrica, esse impulso nervoso. E aí nós temos um outro tipo de pilha, que os eletrodos têm concentrações diferentes. Eu tenho dois eletrodos lá no mesmo compartimento, mas cada um tem pressão de gás diferente. Então, por exemplo, é um outro tipo de pilha que eu posso fabricar. O que eu fiz no ensino médio ano retrasado, que o ano passado a gente teve totalmente remoto?
No ensino médio, eu propus para os alunos que eles montassem uma pilha e levassem na forma de trabalho. E foi muito legal, porque eles inventaram cada coisa. Mas, assim, fizeram com limão, fizeram até com bateria. Ficou bem legal, assim. E eles apresentaram e eu pedi para eles apresentarem todo o funcionamento. Aonde que era o lado positivo, aonde que era o lado negativo, Prof, aonde que era o lado de oxidação, quem estava reduzindo, tipo, explicar na prática aquilo. Oi? Oi, Fátima. montassem o quê? Que na hora que você falou, sumiu a tua voz? Montassem uma pilha? Isso, eu propus para os alunos levarem na forma de trabalho a montagem de uma pilha feita com materiais em casa. Aí daí eles pegaram bastante, né, exemplos com limão, com laranja. Ficou bem legal, assim, bem didático no caso, né? E aí eu fui perguntando no seminário quem oxidava, quem reduzia, aonde que estaria o lado positivo, aonde que estaria, quais são as reações que acontecem, fui explorando assim com eles, sabe? Fui fazendo assim. Tá, o que é um potencial de junção líquida? O potencial de junção líquida é a diferença de potencial que surge na interface. Já que eu tenho o eletrodo e a solução em contato, e às vezes são soluções diferentes, eletrodos diferentes, gera ali um potencial de junção líquida. Esse potencial de junção líquida, ele pode travar a passagem de corrente elétrica. E para que isso não aconteça, é necessária a ponte salina. Então, a ponte salina vai diminuir esse potencial. Porque o que ele é formado? Ela é um tubo, um conector, normalmente, ou pode ser até uma barreira uma membrana semipermeável, algo nesse sentido, que serve para minimizar esse potencial de junção líquida, né? Então, se for um tubinho, ele tem que estar mergulhado, constituído por agar em gel, né? Então, que vai ajudar a diminuir esse potencial. O que é a notação científica? O que é uma barrinha? Uma barrinha representa a face entre os eletrodos, as fases, né? Então, vai dividir as fases entre os eletrodos. A junção líquida, que não está representando, seria, eu apaguei 2 pontinhos. Então, é como se tivesse 2 pontinhos aqui. Os 2 pontinhos representam a junção líquida. 2 barrinhas retas, como está representado aqui, ficou uma carinha agora. 2 barrinhas retas, né, nesse formato aqui, representam, agora ficou uma cara, representam a ponte salina, né? Então, essa é a representação que eu tenho. Ok, eu vou deixar as atividades para vocês fazerem em casa, né, como tarefa. Vamos só mais um pouquinho para frente. Ah, não. Então era isso. Eu deixei o restante para a semana que vem, para a próxima aula. Então, o que a gente falou, tá? Nós falamos sobre as notações científicas, foi bastante conceito, pessoal. Bastante conceito aqui. Quais são os tipos de eletrodos? Como eles são formados? Qual é a meia reação e eletrodos, né? As nomenclaturas oficiais. Qual que é a diferença? Por que nós expressamos o valor de Q? Qual que é a diferença entre uma célula galvânica e uma célula eletrolítica? E os tipos de pilhas. E o que é o potencial de junção líquida, né, que é minimizado pela ponte salina, e a notação científica que a gente representa. Outra informação importante também, a gente sempre representa o ânodo e depois o cátodo, aonde sofre a oxidação e depois a redução. Então, por isso que a gente vem aqui, sempre vai vir o zinco na frente e depois o cobre, né? Porque é onde sofre a oxidação e quem sofre a redução. Então, essa também é a representação nesse formato, nessa notação científica. Então, a gente representa sempre com 2 barrinhas retas, que é a ponte salina. Sempre representa um metal que vai sofrer o processo de oxidação
e a solução que ele está em contato, e depois a solução que vai sofrer o processo de redução, e o cobre, né, que vai reduzir, que vai receber esses elétrons. É que a cobre recebe os elétrons da solução e se transforma em cobre metálico, né? Então, essa é a notação científica da pilha. Eu sei que vocês tiveram um pouco desse conteúdo na química geral, né? Essa parte de eletroquímica. E aí eu vou deixar com vocês esses exercícios para corrigir na próxima aula, né? Como que escreve a meia reação, o que é um quociente reacional. E aí, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem em casa esses exercícios. Pessoal, vocês gostariam de comentar alguma coisa, dúvidas? Prof. Tranquilo, Pro, tudo certinho, deu para entender bem. Beleza, Fazer beleza. exercício. Fazer Ótimo, exercício tem que na semana que vem é feriado, é para outra daí, né? É na outra. Uhum. Ok, beleza. Semana que vem não tem, na outra. Na verdade, tem, mas a atividade vai ser do fórum. Daí só no dia 11 nós voltamos. 11 de dezembro. Ô, professora, deu mais uma dúvida. Fale. Para as aulas presenciais, provavelmente no semestre que vem, elas serão gravadas também? Por exemplo, porque até eles deram a sugestão, porque à noite é menos aluno, né? Então provavelmente vai acabar indo todos os alunos. Mas se não for todos os alunos, tem que ficar alguns de fora, elas vão ser gravadas? Não pensaram nisso ainda? Não foi pensado, mas a princípio, até onde eu sei, que eu imagino que vai acontecer, né? É que vai ter que ser gravada. Ou voltar às aulas, porque como vai voltar só 20% do presencial, talvez uma sugestão que pode ser levado é voltar primeiro a aula prática e manter as aulas teóricas remoto, sabe? Aham, uma Aí possibilidade. outra possibilidade, mas ainda não está nada definido, não tem nada definido ainda. Mas é uma preocupação, na verdade, porque como que a gente vai organizar isso, né? Voltando 20%, se o superior, como tem poucos alunos, vai voltar todos ou não sei ainda como que vai ficar. Eu só sei que eu estou montando os horários do presencial, que eu estava no início da aula falando, acho que você acabou entrando depois. E a sugestão é que agora a gente comece a aula às 19 horas, né? E não às 6h20 como era. Aham. Então, é uma nova organização aí que talvez venha para vocês. Então, beleza. Tá certo. Uma boa noite. Boa noite, então, Boa noite a pessoal. Não esqueçam de fazer os exercícios. Essa semana vai ter mais uma atividade avaliativa, mas eu aviso lá no grupo, tá? Fiquem tranquilos. Boa noite. E essa semana a senhora vai postar a nota, isso da outra ali? Olha, eu vou fazer de tudo, Kleber. Não prometo que essa semana eu consigo. Para a semana que vem é quase certeza. Mas aí, essa terceira atividade larga essa semana para ser feita, é isso? Isso, eu quero já soltar, né? Postar para vocês a terceira atividade já essa semana. E nem que a semana que vem eu corrijo a atividade que vocês responderam até segunda, né? O penúltimo. Ok, boa noite, obrigado. Ok, boa noite.